quero falar para você hoje sobre o dom do discernimento. Dom do discernimento. Amém? 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, versículo 10. Eu vou ler na linguagem de hoje, tá? Diferente da sua Bíblia. Na linguagem de hoje diz assim, 1 Coríntios 12, 10. Uma pessoa recebe do Espírito Santo poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos ministrar sobre o dom do discernimento. Espírito Santo, nós nos aquietamos diante de Ti. Nós entendemos, Pai, que nós precisamos do Teu ensino nessa tarde. Só o Senhor pode nos ensinar, porque esse dom é do Senhor. Por isso, Deus, cala minha alma, e que tudo que for anunciado aqui seja do Senhor, para edificar a Tua igreja. Senhor, que nós possamos, Senhor, se manifestar nesse estudo, debaixo da Tua glória nesse momento, Pai. E que o Senhor tenha liberdade, e que o Senhor possa falar a cada um que está aqui, e que nós possamos sair daqui nessa tarde, Pai, edificados, transformados, cheios do Senhor e preparados no dom do discernimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o discernimento de espíritos, ele nos oferece uma introspecção na dimensão espiritual. O que significa discernir? Significa perceber, vendo ou ouvindo. Vendo ou ouvindo. Depois eu vou falar um texto para vocês, vou ler um texto, para mostrar para você o que é o discernimento e o que é a falta do discernimento. Então, veja bem, nós todos estamos aqui. Você tem olhos, tem ouvidos e você tem o seu tato. Como que você percebe as coisas? Por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve. Essa percepção é uma percepção da sua alma. É uma percepção material, física, tá? Você percebe um ambiente, você percebe se uma pessoa está alegre, você percebe se uma pessoa está triste. A sua percepção é pelo que você ouve e pelo que você vê. Tá? Agora, o discernimento de espíritos, você também ouve e vê, só que não é no campo físico, é no campo espiritual. É a mesma coisa, é ver e ouvir. Tá? É perceber, mas é no mundo espiritual. Então, é a mesma coisa que você ter os olhos abertos para enxergar anjos e demônios. Se você sair na rua, você vai ver pessoas andando, você vai ver um carro andando para um lado e para o outro, você vai ver muita coisa na rua, as lojas, você vai ver tudo. Agora, se Deus abrisse a sua visão, você ia ver demônios andando ao lado de pessoas, você ia ver demônios em determinados cruzamentos para poder causar acidente, você ia ver anjos caminhando com pessoas protegendo, você ia ver tudo isso se você tivesse uma visão aberta no mundo espiritual. Então, o que é o discernimento espiritual? É uma visão, é uma audição de anjos e demônios, não somente de anjos e demônios, mas é uma visão no mundo espiritual para ver coisas espirituais. O discernimento dos espíritos tem, na realidade, um alcance mais limitado do que a palavra de conhecimento e do que a palavra de sabedoria. A palavra de... Depois a gente vai falar em outra oportunidade sobre isso. Mas a palavra de sabedoria,
ela está ligada a hoje, está ligada a uma amanhã. A palavra de conhecimento está ligado a tudo que se passou, ao passado, tá? Em todas as áreas, pessoas, coisas, datas, acontecimentos, tudo isso. Mas o discernimento de espírito, ele é focado somente na área de espíritos, por isso ele é mais limitado, tá? O dom do discernir espíritos é uma capacidade sobrenatural que Deus dá a algumas pessoas, tá? Então é uma capacidade sobrenatural para discernir a motivação que está por trás de qualquer acontecimento ou qualquer manifestação fora do comum. Geralmente, tem 3 fontes de motivações, tá? Tem motivações que vêm de Deus, tem motivações do espírito humano e tem motivações do espírito maligno. Então, são 3 as áreas de motivações das nossas ações. Só que a gente tem que ter discernimento. Veja bem, um líder da igreja me ligou, isso era umas 7 e pouco da noite, e disse assim: pastor, tem um líder de célula que está dando uma célula e tem uma pessoa endemoniada lá. E ele está lutando, mas não está conseguindo. Já chamou os vizinhos, que é crente também, o negócio está dando certo, não. Eu falei, bem, vamos orar, ore por ele e ele vai resolver, porque ele tem autoridade para isso. Ele tem autoridade para expulsar demônio. E aí, daqui a pouco, mais 1 hora mais ou menos, esse líder ligou e disse assim: pastor, não resolveu o problema, eu estou indo lá. Eu falei, então vai lá, vê o que você consegue lá. Aí essa pessoa foi até onde estava essa célula. E o negócio não deu certo. Ele não conseguiu. Aí ele ligou para mim, já tarde da noite, e disse assim: apóstolo, eu não consegui não. O cara está aqui manifestado aqui no chão, falando e tal, pá. Eu falei, então tá bom, eu vou ir. Aí fui, tá? Cheguei na casa, né, entrei, tá onde? Tá lá. Muito bem, eu entrei e eu fiquei na porta, só olhando, pedindo ao Espírito Santo de Deus que me desse discernimento. O que está acontecendo, Senhor? Que história é essa? O que é isso? Por que ele não foi embora? Porque o líder de célula tem autoridade. O pastor tem autoridade. Por que não resolveu? Que demônio é esse que não quer sair? Aí eu estou pedindo a Deus discernimento. E aí a pessoa que estava lá endemoniada, falando um monte de coisa para o pai dele. E acusando o pai disso, acusando o pai daquilo, falando um monte de coisa daqui, dali, rastejando no chão como uma cobra e falando. E aí o Espírito Santo de Deus disse para mim: isso não é espírito maligno, isso é espírito humano. Aí eu disse para ele assim: ô fulano de tal, falei o nome do abençoado, toma vergonha na sua cara, senta, conversa com seu pai, tudo que você quer falar para ele, olhando no olho dele. Tá? Levanta. Isso não é demônio, não. Pode levantar. Aí, com muito jeitinho, ele, cabeça baixa, foi levantando, sentou. Aí eu disse para ele: querido, quando você quiser conversar com seu pai, tenha uma conversa franca com ele. Fala tudo que está no teu coração. Mas você não precisa mascarar um endemoniamento para isso, não. O que era? Espírito humano. Você só discerne se você tem o discernimento do Espírito de Deus. Olha que já tinham ficado com o cara mais de 3 horas lá, meus irmãos. De 7, isso já era mais de 10 horas da noite. Tá? E essa situação toda. Então, dentro da sua vida, dentro do seu ministério, você que é líder de célula, você que trabalha com pessoas, o que você precisa? Do discernimento do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Então, as manifestações podem ser de Deus, podem ser do espírito humano. Eu já lidei com algumas pessoas endemoniadas que não eram demônio. Tá? Algumas pessoas, elas entram num transe, numa crise, emocionalmente,
tá? E você pensa que é demônio, vai ficar expulsando demônio a noite toda e não é. Não vai sair. Por quê? Porque não é demônio. Tá? Então, nós precisamos de discernimento do Espírito. Amém? Glória a Deus. Irmãos, discernimento não é uma coisa fácil, não. Deus precisa vir e te dar um negócio. Você quer ver uma coisa? Atos 16. Atos 16, Paulo, ele estava na cidade de, se eu não me engano, é Éfeso, né? Em Atos 16, versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Paulo está indo à oração, todo dia ele vai orar, e todo dia uma moça lá atrás dele, lá, olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Ela falava mentira? Não, falava a verdade. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. E Paulo ia e Silas, Paulo e Silas. E todo dia a mulher está lá atrás deles. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Até que Paulo percebeu, como ele percebeu? Discernimento de espíritos, que aquela mulher estava falando através de um espírito maligno de adivinhação. Olha, Paulo não percebeu no mesmo dia não, tá? Paulo levou dias para perceber, para ter o discernimento que se tratava de um espírito maligno. Irmãos, nós precisamos de discernimento. Os erros que você comete na sua vida, os vacilos que você dá, é falta de discernimento. Falta de discernimento. Tá? Pela falta de discernimento, nós sofremos muitas vezes. Então, Paulo teve problema quando ele estava indo à oração e encontrou com uma pessoa que estava com um espírito maligno e ele não percebeu. Eu estava numa fila de oração, fizeram uma fila. Quem estava ministrando era o pastor Celeste. E eu estava do lado do Celeste, vendo ele ministrar. A fila, isso já era quase meia-noite, o pessoal vindo na fila. Aí veio chegando uma moça, e a moça falando em línguas. E o pastor Celeste ministrando. Ministrava um, ministrava outro, aí chegou a vez da moça. Quando chegou a vez da moça, a moça chegou falando em línguas. O pastor Celeste olhou para mim e falou assim: você conhece línguas do diabo? Eu falei: não, nem tem ideia do que seja. Ele falou: são essas aqui, ó. Quer ver? Colocou a mão na moça e disse: eu te repreendo. Ela caiu na hora. Ela caiu na hora. O que ele tinha? Ele estava operando no discernimento de espíritos. Eu passei batido, mas ele não. Então, ele que estava ministrando, não era eu, era ele. Então, ele viu no mundo espiritual que aquela operação em línguas era de um espírito maligno. Então, irmãos, nós precisamos desse discernimento. Mas vamos lá. Jesus, ele operava curas através do discernimento. Por que eu estou falando para você sobre o discernimento de espíritos? Porque para você operar em cura, para você ser usado por Deus na cura, você precisa de ter o discernimento de espíritos. Vamos ver isso? Lucas capítulo 13. Nós estamos, eu estou dando hoje uma pincelada para você naquilo que vai ser a nossa escola de cura. Então, é ensino, você precisa aprender. Então, vamos lá. Discernindo o espírito de enfermidade. Lucas 13, versículo 10. E ensinava no sábado, numa das sinagogas.
E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia do sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva para beber água? Não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo isso, todos seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava, porque todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém? Para curar aquela mulher, Jesus precisou de usar um dom, fora o dom de cura. Qual? Discernimento. Gente, a mulher tinha 18 anos que ela tinha uma operação maligna na vida dela, andava encurvada. Quantas vezes aquela mulher foi à sinagoga? Sei lá, centenas, milhares de vezes ela foi à sinagoga em 18 anos. Agora, nunca ninguém percebeu que a sua enfermidade era um espírito de enfermidade. Mas naquele dia que ela foi, Jesus estava lá. E quando Jesus estava na sinagoga, ele olha para a mulher e aí opera nele o dom do discernimento. Quando opera o dom do discernimento, ele vê no mundo espiritual, ele percebe no mundo espiritual que aquela operação de enfermidade é maligna, é um espírito maligno. Irmãos, nós precisamos, todos nós que oramos por cura, todos nós que queremos ser canais de bênção de Deus para ministrar cura, nós precisamos do discernimento. Nós precisamos que o Espírito de Deus nos use no discernimento. Eu fui orar por uma moça, eu coloquei a mão na cabeça da moça, orando por cura, chamei todo mundo à frente, vamos orar por cura. Quando eu impus as mãos, fui impondo as mãos e orando, mas quando eu impus as mãos numa moça, o Espírito Santo falou para mim assim: não vou curar. Eu tomei um susto. Senhor, por quê? Ele disse: eu não vou curar. Eu chamei a moça e falei assim: quando terminar o culto, vai para aquela sala lá, que eu vou estar com você lá naquela sala. Tá? Você precisa do quê? Do discernimento. O que havia? Havia um impedimento na vida daquela moça. Um impedimento para ela receber cura. Eu jamais saberia isso se não fosse o Espírito Santo de Deus me mostrar na hora. Havia um impedimento. Então, para você trabalhar, para você ser usado por Deus, para levar cura, para trazer a glória de Deus na vida de uma pessoa, nós precisamos do dom do discernimento. Discernimento espiritual, discernimento de espíritos. Amém? Glória a Deus. Você está entendendo? Então aí Jesus repreendeu o demônio daquela mulher e ela foi curada. Quando a enfermidade é problema demoníaco, quando a enfermidade é um problema por um espírito maligno, é só você repreender o demônio, ele vai embora e a pessoa fica boa. Uma vez eu fui orar com uma pessoa que tinha câncer. Isso tem alguns anos, tá? Ele estava com câncer. E eu fui orar. Quando eu orei, a pessoa manifestou um demônio. Aí, eu perguntei para o demônio: o que você faz na vida dela? Ele falou: fui eu que trouxe o câncer para ela. E aí eu caí na besteira de fazer uma pergunta, né? Quem te mandou aqui? Irmãos. O que ele disse para mim? Foi a irmã dela, que fez um trabalho de feitiçaria para ela.
Acredita num troço desse? A própria irmã fez um trabalho de feitiçaria para a outra morrer com câncer. Depois agora você vai sair, você vai embora, e você vai levar todo o câncer que você trouxe na vida dela. Você vai levar tudo, não vai ficar nada. E expulsei o demônio. Depois eu disse para ela, agora você vai e faz outra consulta para você ver. Ela foi fazer outro exame. Fez outro exame. Não tinha nada. Totalmente liberado. Aquela enfermidade era maligna. Era maligna, era um demônio. Tá? Então tem enfermidades que elas são malignas. Tá? Bem, a gente vai continuar aqui no texto, você vai ver. Então aqui está a importância do discernimento. Jesus olhou para a mulher e viu um espírito de enfermidade nela. Então isso é o discernimento, quando você olha para uma pessoa e você vê o espírito maligno ali por trás daquela situação. O discernimento espiritual é que nos faz enxergar se uma enfermidade está ligada a demônios ou não. Tá? Nesse caso, a mulher não precisava de uma oração para a cura. Ela precisa de uma libertação do espírito de enfermidade. Vou voltar aqui para você porque isso é importante. Quando você lida com o caso de uma enfermidade que é maligna, não é cura, orar por cura. Porque a gente ora por, algumas vezes a gente ora por pessoas para serem curadas e elas não são curadas. Porque a gente está fazendo a oração errada. Se é um caso de uma operação maligna de enfermidade, você não tem que orar por cura, você tem que expulsar o demônio para ele sair e levar a enfermidade. Você está me entendendo? É por isso que a gente ora por muitas pessoas e elas não são curadas, porque é uma enfermidade maligna. Então você não tem que orar por cura, você tem que expulsar o espírito maligno que trouxe a enfermidade. Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Amém. Eu quero que se levante nessa igreja um povo preparado, capacitado, cheio do Espírito Santo, para vocês se moverem na cura e se moverem no dom espiritual em qualquer lugar que você tiver. Lá no seu trabalho, alguém está doente, ó, vem aqui que eu oro por você. E você vai manifestar a graça de Deus na vida dela ali. Está entendendo? Eu quero que você seja capacitado a estar em algum lugar e alguém apareceu doente e você diz, não, vem cá que eu posso orar por você. Amém? Amém, queridos? Então, nós queremos levantar um povo aqui que esteja preparado em qualquer momento para ligar, para orar por pessoas e para ministrar cura por pessoas em qualquer lugar. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho orado, todos os dias eu tenho dito, Senhor, coloca diante de mim pessoas que precisam de ser curadas. E Deus coloca, tá, irmãos? Nem que seja 10 horas da noite, mas Ele põe. Tá? Está sendo muito bacana isso. Poxa, está sendo tão legal, porque eu olho e digo para Deus, eu quero hoje orar por cura por alguém. Né? Ontem, por exemplo, eu fui ministrar numa igreja. Aí, estou ministrando de 2 horas da tarde, eu ia até 8h30 da noite. Aí eu fiz um intervalo. Quando eu fiz o intervalo 6 horas, o pessoal lanchar, aí a pastora disse assim, apóstolo, o negócio é o seguinte, desde que começou o seminário, tem algumas pessoas que estão com dores e estão, assim, com mal-estar. Aí eu lembrei da oração, falei, uau, glória a Deus, é isso aí. Você pede a Deus, Deus dá. Você não pede a Deus para ser canal de bênção, então Ele coloca as pessoas na sua frente. Opa, é isso aí, vem cá, irmão, todo mundo que está doente vem para cá. Tá? E aí nós ministramos, irmãos, que coisa maravilhosa. Cura instantânea, na hora. Pessoas, estava com dor, já não estou com dor mais. Pessoas curadas instantaneamente, que coisa maravilhosa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, que nós queremos? Nós queremos preparar pessoas para serem canais de bênção de Deus em qualquer lugar que você estiver. Amém? Posso ouvir amém? Quem quer isso? Quem quer ser usado por Deus para poder manifestar o dom de Deus? Amém?
Graças a Deus por você. Agora vamos lá, discernindo uma causa de enfermidade. Você precisa também discernir uma causa de enfermidade. João 9, de 1 a 3. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este, seus pais, ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas assim foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Irmãos, eu quero dizer para você que todos os crentes foram convocados e enviados por Jesus para libertar cativos, para curar os enfermos, para exercer esse ministério. Mas para exercício desse ministério é preciso buscar a capacitação do Espírito Santo através dos dons espirituais. E o dom do discernimento vai mostrar a causa da enfermidade. É o dom do discernimento que mostra a causa. Os discípulos passam e dizem assim, ó, o cara está cego. Jesus, o pecado é dele ou dos pais dele? Aí Jesus diz assim, nem dele nem dos pais. Ele nasceu assim para que nele se manifeste a glória de Deus. O que Jesus usou? O dom do discernimento para saber a causa da cegueira daquele homem. Irmão, se você não sabe a causa, você ministra errado. Quantas vezes nós ministramos errado na situação de cura e não vemos cura porque nós estamos ministrando errado? Nós não temos o discernimento, não ministramos na causa. Então nós precisamos pedir a Deus que nos dê um ministério completo. Jesus, eu quero ser usado na cura, mas por favor me dê o discernimento para eu orar da forma certa. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, o dom nos permite, o dom do discernimento nos permite enxergar as causas. As causas. Está entendendo? Como foi aqui no caso de Jesus. E isso não é problema nem do pecado dele e nem do pecado dos pais. Agora, irmãos, como você é um cara muito inteligente, você já pescou um negócio aí. O que você pescou? Que uma das causas de enfermidade é pecado. Outra causa de enfermidade é o pecado dos pais. Ligou? Entendeu? Tem situações que você vai ministrar que a pessoa está enferma por causa do pecado. Aí não adianta você ministrar cura se ele não larga o pecado. Compreende? Como é que ele vai ser curado se ele não larga o pecado? Então, esse cara não cura ninguém, não. Primeiro que ele está errado, que não somos nós quem curamos. Quem cura é o Espírito Santo. Mas ele diz assim, aquele ali, a oração dele não é poderosa, não. O problema não está na nossa oração, o problema está no pecado que ele não largou e não quer largar. Você entende, querido? Então você tem que ter discernimento, porque muitas situações não pode abalar a sua fé e não pode abalar o seu ministério. Eu orei por 10. Um foi curado, 9 não foi. Jesus, eu vou parar com esse ministério. Só um foi curado, 9 não foram. De jeito nenhum. Glória a Deus pelo um que foi curado, porque ele respondeu da forma correta que tinha que responder. Amém? Vou parar? Não, vou continuar. O problema não está na minha oração, o problema não está em mim. O problema está, muitas vezes, na pessoa que está recebendo. Mas eu estou ligado em Deus. E eu continuo fazendo a minha parte com Deus. Amém? Amém. Aleluia. Então, nós precisamos de discernimento. Jesus discerniu o problema da cegueira do homem. Agora, esse texto mostra 3 causas de enfermidade. Pecado dos pais, pecado do cego ou a enfermidade para a glória de Deus. Agora vamos a um outro texto. É nesse texto que eu quero trabalhar com você. Só que eu já cheguei nele tarde. Tá? Lucas 8. Lucas 8. É nesse texto que eu quero me ater com você. Versículo 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos,
que estava à morte. Versículo 49 agora. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago e João, ao pai e à mãe da menina. E todos choravam, pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Irmãos, é nesse texto que eu quero trabalhar um pouquinho mais com você. O que acontece? Jesus foi chamado, um homem saiu de casa correndo, foi atrás de Jesus e disse assim: Jesus, a minha filha está passando mal. Está quase morta. Dá para o senhor ir lá? Ele falou: vou lá. Quando ele está indo para lá, chega um criado lá, uma pessoa, um vizinho, seja lá quem for, e diz assim: olha, sua filha já morreu. Não precisa nem levar Jesus lá mais. Sua filha já morreu. Tá? Fala para mim dessa pessoa que levou o recado. Qual é a percepção dela? Qual a percepção dela? Ela viu a menina morta, ela tocou na menina, estava gelada. Qual a percepção dela? É uma percepção da alma. É uma percepção física. Então as pessoas percebem no mundo físico, as pessoas percebem no mundo natural. A percepção da alma fica no campo da visão. A percepção da alma fica no campo da audição, do toque. Tomé era um discípulo assim. Tomé era um cara que trabalhava só no campo da percepção humana, só no campo daquilo que é natural. Se eu não tocar, se eu não ver, eu não creio. Irmãos, porque muitas vezes você não opera no sobrenatural, porque você está trabalhando somente no campo da visão natural, somente no campo das possibilidades humanas. No campo das possibilidades humanas você só vai ver aquilo que é natural. Então, para as pessoas que estavam na casa de Jairo, a menina estava morta. Isso é a percepção natural. Agora veja bem, minha pergunta para você: quantas coisas na sua vida você já deu como mortas? Quantas coisas na sua vida você já deu como morto? Ah, o meu casamento não tem jeito. Vou desistir dele. Eu tenho um filho nas drogas, eu já desisti. Meu marido, eu já desisti dele, não tem jeito. Quantas coisas na tua vida você já deu como morto? Ah, eu estou com enfermidade, mas não tem cura. Isso é o quê? Percepção humana. Percepção natural das coisas. Um casamento, uma pessoa enferma, falência financeira. Ah, minha finança não tem jeito. Por que a pessoa sobe na ponte e se joga? Porque ele está com um problema que na sua ótica, na sua visão, não tem solução, já está morto. Aí ele sobe na ponte e se joga. Tá? Ele está olhando com os olhos físicos. Só olhando com os olhos do Espírito e discernindo espiritualmente é que nós saberemos a realidade por trás de cada situação, irmãos. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parecem loucura para ele, ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual, ele discerne bem todas as coisas, e de ninguém ele é discernido. Amém? Você está entendendo? Você precisa andar no Espírito, viver no Espírito, ter olhos espirituais,
ter o discernimento espiritual. A falta de discernimento provoca um sentimento de perda. Quem não tem discernimento espiritual se move pelo que vê. Quem não tem discernimento espiritual, ele se move, ele toma decisões, ele faz as coisas somente pelo que ele está vendo naturalmente diante dos seus olhos, ou percebendo pelos seus ouvidos. E essas pessoas estão fadadas a viver em crise. Essas pessoas podem entrar em depressão, luto, falência, perda, porque está tomando decisões baseadas somente naquilo que é humano, que é natural. Na casa de Jairo tinha muitas pessoas, tá? E um grupo de pessoas na casa de Jairo estava chorando. Eu te pergunto, por que eles choravam? Por que eles choravam? Porque a menina estava morta. Aos olhos humanos, a menina estava morta. E as pessoas choraram. Querido, quanto choro você já soltou de coisas que você viu mortas, de coisas que você viu que não tinha jeito, e que se você tivesse olhado com os olhos do Espírito, você não teria chorado. Entendeu? As pessoas choravam, as pessoas tinham um sentimento de perda. Por quê? Porque estavam olhando com os olhos naturais. Naturais. E aí é que é o problema. Nem todos que caminham com você... não, vamos lá. Estou em outro lugar aqui. Na casa de Jairo tinha desespero, perda, luto, choro. Isso tinha na casa de Jairo. Agora vamos a um outro ponto aqui para a gente ganhar tempo. Jesus chegou lá. Aí Jesus disse assim, onde está a menina? Está no quarto. Tá. Aí Jesus, a casa estava lotada, gente chorando por todo lado. Aí Jesus disse assim, vamos entrar. A turma toda foi para entrar. Chorando, descabelados, gritando. Jesus diz, não, só Pedro, Tiago e João. E os 9? Não era 12 discípulos? E os 9? Os 12 não eram discípulos? Eram, mas, dá licença. Só os 3, mas a mãe e o pai da menina. Por que Jesus fez isso, irmãos? Nem todos que caminham com você podem estar com você na hora do milagre. Tem gente que na hora do milagre não pode estar junto com você, que ele tem o olho de seca-pimenteira. Ele vai trabalhar contra a sua fé. Está entendendo? Gente, a coisa mais difícil é você ministrar num ambiente que tem uma pessoa contrária. Quando você ministra num ambiente que tem uma pessoa contrária, ele te seca com os olhos. Ele te murcha. Ele rouba a sua unção. Eu estou te falando de coisa que eu já experimentei. Tá? A sua unção é sugada por um espírito contrário. Então, Jesus, na hora do milagre, ele não deixa todo mundo entrar. Ele não deixa. Porque, para operar milagre, você tem que ter ao teu lado só quem tem fé. Só quem tem fé, só quem acredita. Só quem está ali com você, dizendo, não, Deus faz, Deus é poderoso, eu creio, e Deus vai fazer. Amém? Então, querido, em determinados momentos que você for orar, se você for orar por cura, tira a pessoa do ambiente que ela está.
Está no meio da loja, leva para um canto, vai só você e ela. Tá? Por que Jesus muitas vezes tirava a pessoa e levava para o canto e orava, dizendo, não conta nem para ninguém o que aconteceu. Vai embora. Hã? Ele tirou o cego de dentro da aldeia para orar pelo cego. Ele não orou pelo cego dentro da aldeia. Está entendendo? Então, irmãos, aprenda, ó, dentro do seu exercício do ministério de cura, nem todo momento as pessoas podem estar ao seu lado para você ministrar. Amém? Glória a Deus. Meu Deus, isso é fantástico, né? Porque a gente quer ibope, né? A gente quer que todo mundo veja, né? A gente quer que, né? Vamos colocar na televisão, vamos colocar lá. Meu Deus, não é assim não, irmãos. Vamos trabalhar da seguinte maneira, como Jesus. Só Pedro, Tiago e João. Nem todo mundo pode estar comigo em todo momento, principalmente na hora do milagre. Amém? Glória a Deus. Escolha aqueles que irão caminhar com você no ministério de cura. Vou repetir. Escolha aqueles que irão caminhar com você no ministério de cura. Amém? Muito bem. Glória a Deus. Que Deus possa estar te abençoando aí nesse processo aí. Geralmente, conte com intercessores de fé. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu estou num propósito de oração. Toda quinta-feira eu vou sair para o sítio. Vou passar a quinta-feira, agora eu vou começar a escola de cura. Então, quinta-feira eu vou passar o dia inteiro no sítio orando. Vou 7 da manhã, voltar 5 da tarde. Tá? Então, eu preciso de companheiros. Quem possa, que queira orar comigo, tá? Vão para o sítio, nós vamos orar. Mas eu preciso de companheiro de oração, de fé. Não vai me atrapalhar, não. Está entendendo? Não vai me atrapalhar, não. Tá? Pois é. E não vai atrás de aconselhamento também, não. Aproveitar o apóstolo lá, vou tirar aconselhamento dele. Não, não é para aconselhar, não. É para orar, é intercessor. Se você quiser passar o dia comigo no sítio orando, tá? Isso é uma coisa que eu ainda vou ministrar para você ainda, tá? Só vou te falar agora, depois eu ministro. O seu celular tem uma bateria. E ele descarrega. Quando seu celular descarrega, o que você faz? Você liga ele na tomada para ele carregar. Ele só funciona se tiver carregado. Assim também é o seu ministério e a sua vida. Ela só funciona se a sua bateria estiver carregada. Por isso você tem que sair e ligar o dia inteiro lá em cima. Se você não ligar, não funciona. Tem gente que quer ministrar a cura, quer desenvolver seu ministério, mas você não passou tempo nenhum na oração, não passou tempo nenhum com Deus. Como é que vai funcionar? Não vai, está descarregado. Observa que Jesus curava, mas o que a Bíblia diz? Passou a noite orando. Passou a noite carregando a bateria. Depois eu ministro isso para você, outra ministração. Outra hora. Só pergunta para o seu irmão, como é que está a tua bateria? Oh Deus, eu ainda tenho que orar. Tem uns que tem que trocar a bateria. Vamos lá. Irmãos, tem gente que vai rir de você. Tem gente que vai rir de você. Na casa de Jairo, Jesus falou assim, a menina não está morta, a menina dorme. Aí uma turma riu. Eu quero dizer para você que quando você começar o seu ministério, desenvolver, orar por pessoas, ministrar pessoas, tem gente que vai rir de você, tem gente que vai zombar de você, tem gente que vai te ridicularizar. Não olhe para isso. Segue em frente o que Deus colocou no teu coração. Amém? Por quê? Porque você está vendo o que eles não estão vendo. Amém? Há pessoas que irão contar os que não foram curados. Tem gente, irmãos, que veio 10, 2 foram curados, 8 não. Ele não vai sair daqui dizendo assim, glória a Deus, 2 foram curados. Não, ele vai sair daqui dizendo assim, esse negócio não funciona, 8 pessoas não foi curado. Tem pessoas que vão sair assim dizendo, não, 8 não foram, não é de Deus não, se fosse de Deus eram os 10. Tá? Então você tem que estar preparado para isso. Não pare o seu ministério por causa dos fracassados.
Porque essas pessoas que te criticam é porque não fazem o que você faz. As pessoas que te criticam é porque não têm a fé que você tem. Por isso eles te criticam. Então não pare o que você está fazendo por causa de pessoas que são críticas e que não têm fé e que não ministram no nível da sua unção e no nível da sua fé. Amém? Glória a Deus. Olha para o teu irmão e diga assim, não pare o seu ministério. Amém? Glória a Deus. Aprenda a glorificar a Deus por cada um que Ele ministrar através de você. Cada pessoa que for abençoada através da tua vida, glorifica a Deus, porque Deus está usando a sua vida para que o nome dEle seja glorificado. Amém? Eu quero que você se lembre de uma coisa. Você não cura ninguém. Quem cura é o Espírito Santo de Deus. Amém? Está entendendo? Então, sempre a glória tem que ser dEle. Tá? Agora, irmãos, pelo discernimento de espírito, Jesus viu o espírito daquela menina voltando para ele. Por que Jesus disse assim? Ela não está morta. Ela estava morta ou não estava? Estava. Mas por que Jesus diz? Ela não está morta, ela dorme. Porque pelo discernimento de espírito, Jesus viu o espírito dela voltando para ela. Olha no texto que você vai ver que o espírito dela voltou. Se voltou porque ela estava morta. Mas Jesus viu que ninguém viu. Então ele ministrou. Agora, uma coisa muito interessante, o que ele disse? Menina, levanta-te. A gente faz tanta coisa para orar. Deixa eu dizer um negócio para você para te escandalizar agora. Isso é para te escandalizar. Tá? Onde na Bíblia Jesus mandou você orar por enfermos? Não tem lugar nenhum. Não tem nenhum lugar na Bíblia que Jesus mandou você orar por enfermos. Jesus mandou você curar o enfermo. Como se cura o enfermo? Não é orando pela enfermidade. É dando ordem à enfermidade. Eu quero orar por aqueles que querem que o Espírito Santo lhe use no dom do discernimento. Amém.